É, bate-staca esse negócio, né, gente? Isso hoje quem escolheu foi a Gabi. Foi, Gabi? Você, Gabi? Nossa, porque esse daí tá, ó. Olha, imagina esse macerando na sua cabeça. Balada. A noite inteira. Nossa, haja remédio depois, né? Putz, grilo. Hoje é quinta-feira, tá voando, né? Betinho com a gente no Falando Nisso. A nossa bolha de carinho, o melhor momento da nossa vida é quando a gente está pertinho de vocês. Bora começar? Bora refletir um pouquinho para alimentar a nossa alma e nosso coração? Não adianta espernear, não adianta responder, não adianta revidar nenhum tipo de provocação. No silêncio pode estar uma resposta, sempre a melhor. E na oração, o conselho de Deus. Busca aqui, tá tudo aqui, ó, o que você precisa para a sua vida. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o processo de impeachment do governador de Minas é suspenso e cavalo fica preso após cair em cima de telhado. Estamos aqui para conversar com você, mas para isso faça sua pergunta. E aproveite também para participar dos vários sorteios que a gente tem para você. São os concursos culturais, são você levar para casa um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Você vai curtir, compartilhar o post e dizer por que você merece levar para casa esse presentão. No Instagram, coloque tela cheia para mim, por favor, Gabi. O pessoal vê essa cesta tão linda também para você concorrer da Ortovip, tá bom? Então você corre lá, marca 2 amigos e você também pode participar. Então escreve na frase porque merece ganhar. Lembrando que é um presentão aí também para você levar para casa. Já apresentamos para o Dia das Mães, que a gente vem comentando, o jantar especial para sua mãe, para 4 pessoas, na verdade, junto com a sua mamãe, né? Então, Griles Lanches Árabes em Taubaté, que a gente ama muito, tá dando aí para você, junto com Falando Nisso, Dia das Mães Griles. Você vai curtir, compartilhar e escrever uma declaração de amor para sua mãe e concorrer também. O resultado, então, sai no dia 10 de maio no nosso Face. E quem participar ao vivo, Solange, concorre um par de convites, tá aqui, o Galtur vai mostrar pra gente. Ê, coisa boa! Banda Raça Negra no dia 22 de maio. Então você pode fazer a sua pergunta e concorrer. Bora aprender muito? Dia de beleza e saúde aqui no programa. Luquinha, eu sei que esse tempo seco pode provocar uma coisa. Tosse. Eu tô com tosse, Gabi tá com tosse, o entrevistado tá com tosse, tá eu tudo também, com até o xaropinho aí. Também o xaropinho tá doidona. Só que também o problema é o seguinte, Sol, a pele sofre muito com isso. Porque a pessoa que tem a pele oleosa acredita que não pode ficar passando hidratante porque vai deixar mais oleosa ainda. Será? Então, qual o seu tipo de pele e como é que você deve tratar? Não só nesse tempo mais seco, mas durante o ano todo. Às vezes você está tratando de maneira errada. Ele saiu de São Paulo, nosso querido e internacional dermatologista Marcos Bonatti. Internacional. Obrigada, Dó. De onde você veio? Da Grécia, doutor? Onde você Não, ele estava... São Paulo mesmo. Não, mas você estava num congresso... Estava em Manaus. Não. Manaus? Nossa, você nem teve ele congresso sabe, em gente. San Ele Diego. San Diego. Doutor, agora acompanho. você está em São José dos Campos. São Diego e São José, isso aí. É por ordem alfabética. São José dos Campos. São Tô José. brincando. Fica aqui com a gente quer aprender, junto com o Dr. Marcos e você, a cuidar da pele. Quando eu falo pele, não é só o rosto, não. A pele, que é o maior órgão do corpo, né, doutor? É o maior e mais importante, né? É verdade. Porque a gente não consegue viver sem ele. Agora, nesse tempo seco, pioram os casos, por exemplo, de coceirinha, alergia, descamação ou não? Boa tarde a todos, Boa em primeiro tarde, lugar, é um doutor. prazer estar aqui com vocês. E isso piora sim, tudo acaba piorando, até porque a gente tem um hábito muito intenso de banho, né? A gente às vezes exagera um pouquinho. E tudo isso contribui para ressecar um pouco a pele. Então, os quadros de coceira. E a gente tem que entender que a própria hidratação natural, que as glândulas dão, protege contra infecções. Então, se eu esfrego muito, se eu lavo muito a pele, principalmente em crianças que têm uma coisinha chamada dermatite atópica, que é um eczema no corpo, ao lavar muito e tirar muita proteção natural, eu abro um pouquinho a porta para infecções de pele. Então, às vezes um problema que aparentemente é simples, que é uma pele seca, pode levar a coisas mais importantes. Então, por isso que a gente está fazendo esse programa para aprender. Luquinha, a Renata e o Paulo, a Renata é de Bauru e o Paulo é de Presidente Prudente, estão reclamando de pele com poros abertos. A gente pode pedir para o doutor explicar o que é, enquanto isso passando um vídeo. Pois é, vamos entender, doutora, tem esse tratamento também. Os poros abertos são uma característica de algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm dermatite seborreica ou que tiveram acne em algum momento da vida. E mesmo na idade adulta, esses poros permanecem, Solange. Então, a gente não tem como mudar a pele da pessoa, mas a gente tem alguns recursos que podem atenuar e diminuir o tamanho dos poros. Isso é um laser? Esse que a gente está olhando aí é um laser
que ajuda a diminuir os poros e combater o envelhecimento, então ele rejuvenesce também. E além do laser, o médico vai orientar a pessoa que tem essa situação de usar um ácido leve, de usar um sabonete adequado, porque mantendo esses poros limpos, a tendência é que eles reduzam um pouquinho o diâmetro. Né? Entendi. E tem mais uma coisinha que a gente pode falar depois na pele sensível, que também é para quem tem poros mais dilatados. Ok, então. Luquinha, está chegando bastante pergunta aqui. Tem, inclusive o Milton Ribas, de Caraguatatuba, mandou uma pergunta pra gente. Vamos lá. E aí, pessoal da Band, pois é, falou em pele ressecada, eu sou diabético. Quando chega essa época agora, a minha testa fica bastante... Minha testa e meu nariz ficam bastante oleosos. Porém, o meu diabetes, eu até fiz uma tatuagem para avisar, né, no caso de um socorro e tudo, que eu tenho problema de diabetes. Mas é o seguinte, meus pés ressecam legal. Então fica a minha dúvida aí, o que eu faço com o pé ressecado e essa coloração preta deles? Obrigado, tô aqui no aguardo. Forte abraço, parabéns para vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem. Beijo no coração, muito obrigada. E tem um probleminha não, que é uma delícia, né? Mas tem uma situação, ele mora numa cidade de praia. E pela cor dele a gente vê que ele pega um solzinho de vez em quando. Pega um pouquinho. Mas é bom, o sol também é saudável. A gente briga um pouquinho, mas não pode brigar muito. Agora, o diabético, no caso dele, essa pergunta é excelente, porque vai ajudar muita gente. O diabético tem vários probleminhas de pele que tem que ser cuidados de maneira especial. Essa questão do pé descamar e ficar descascando, né, que ele refere, isso pode ser só um ressecamento, às vezes até por causa do fator traumático de andar muito descalço, andar muito de chinelo. Então, aquele fator de você estar pisando em cima, a pele engrossa e às vezes racha, Solange. E no diabético, essa rachadura pode assumir um papel importante, porque pode ser a porta de entrada para uma infecção. Olha. E pode evoluir para erisipela, esse tipo de coisa. Então, ele precisa procurar realmente um médico mais próximo, porque ou só vai hidratar, ou pode ser também essa descamação uma micose do pé, que é muito mais comum no diabético do que no não diabético. E isso precisa ser tratado porque é uma porta de entrada. A coloração escura normalmente é da pele do diabético mesmo, ou pode ter a ver com a circulação também. E no rosto, a gente vai falar mais para frente, esse quadro que ele fala é de uma descamação que é muito comum na testa e perto do nariz, que é a dermatite seborreica. Provavelmente, eu não estou vendo, mas pelo tipo de descamação que ele fala, pode ser isso. E aí a hidratação é sempre importante. E a gente vai falar sobre isso e mostrar outros tratamentos, Luquinha. Aliás, coisa incrível que pode realmente ajudar você a mudar a sua pele, né? Pode fazer a sua pergunta e agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E a Polícia Federal cumpre desde cedo mandados de prisão em uma nova fase da Operação Lava Jato. A gente vai saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, que está ao vivo da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha, a operação chamada Câmbio Desligo em conjunto com o Ministério Público Federal e por determinação do juiz federal Marcelo Bretas do Rio de Janeiro. A ação visa doleiros que operavam no Brasil e no exterior. Estão sendo cumpridos um total de 43 ordens de prisão preventiva no Brasil e 6 de prisão preventiva no exterior, além de 4 de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão. Os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal e também no Paraguai e no Uruguai. A delação dos doleiros Vinícius Clarel Jucabala e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, resultou na operação. Ambos trabalhavam em esquema que envolvia o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Eles revelaram a existência de um sistema chamado Bank Drop, composto por 3 offshores em 52 países e que movimentava 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Os alvos são doleiros, clientes desse sistema e usuários finais do esquema. Um dos mandados é contra o doleiro Dário Messer, que tem residência no Paraguai, Solange. Que é considerado, viu, Dani, o doleiro dos doleiros. 1,6 bilhões de dólares, não de reais. E o Supremo Tribunal Federal, Dani, retoma daqui a pouquinho mesmo a restrição o julgamento, né? A discussão sobre a restrição do fórum privilegiado. A discussão começou ontem, Dani. Falta voto de qual ministro agora? Falta o ministro Gilmar Mendes, ele que vai ficar aí para fechar a decisão sobre o foro privilegiado. Quem traz mais detalhes para a gente agora, Solange, direto de Brasília, é o repórter Sérgio Gabriel.
Em novembro, o ministro Dias Toffoli havia pedido vista para analisar melhor o tema. Na ocasião, 7 ministros já haviam votado a favor da restrição do foro privilegiado para deputados e senadores durante o mandato, e apenas por crimes que tenham relação com o exercício da função. O ministro Alexandre de Moraes havia concordado com a restrição da prerrogativa, mas defendeu que o Supremo deve julgar qualquer delito cometido por autoridade no exercício do mandato. Os ministros analisam o caso do prefeito de Cabo Frio, no litoral do Rio, acusado de compra de votos em 2008 e que não foi julgado até hoje. Com o fim do mandato, o processo de Marquinhos Mendes foi para a primeira instância. Mas depois o político do MDB foi eleito deputado federal e a ação voltou ao Supremo. Na retomada do julgamento desta quarta-feira, Toffoli e Ricardo Lewandowski defenderam foro privilegiado para os parlamentares federais apenas nos casos de crimes cometidos após a diplomação. Ou seja, a restrição ao benefício tem 10 dos 11 votos do tribunal. A principal divergência é exatamente sobre o alcance do foro privilegiado. A sessão foi interrompida no início da noite e será retomada nesta quinta-feira para o último voto de Gilmar Mendes. O ministro defende que o entendimento a ser firmado para deputados e senadores seja estendido a outros beneficiados. Cerca de 50 mil autoridades têm essa prerrogativa no país. O Congresso Nacional, por meio de uma emenda à Constituição, poderá ampliar ou restringir a decisão que sair do tribunal. Pois é, eles vão restringir, devem restringir aí a questão do foro privilegiado. Ou seja, não vão acabar, continuam legislando por causa própria, cuidando do próprio umbigo. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido liminar da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recorreu à corte para retirar do juiz federal Sérgio Moro o processo do sítio de Atibaia. Toffoli afirmou que a decisão de retirar do juiz federal de Curitiba as menções ao ex-presidente feitas por delatores da Odebrecht, envolvendo aí o sítio e o Instituto Lula, não discutiu sobre a competência de Moro para conduzir as ações penais em Curitiba. Então, pelo menos, continua na mão de Sérgio Moro, Luquinha. Dani, tudo muito tranquilo, diferente dos últimos dias nas nossas estradas. Imagens aqui na Tamoios, bem tranquilo mesmo, não é, Dani? Isso mesmo, tranquilo, o tempo está mais aberto, não tem problemas, não tem acidentes na rodovia dos Tamoios, apenas aquele nosso aviso das obras. No trecho de Planalto, a partir do quilômetro 60, tem obras por lá, então o motorista tem que dirigir com atenção. E no trecho de Serra, tem operação Pare e Siga, viu, Lucas? Agora, na rodovia Presidente Dutra, o tráfego também está tranquilo, mas tem um pontinho de lentidão em São José dos Campos, mas não é nenhum problema grave, não. É que tem obras na pista neste momento, no sentido São Paulo, na pista expressa, no trecho de São José dos Campos, do quilômetro 137 ao 138 ali. Então, uma lentidão por conta de obras na pista. Por lá, o tráfego fluindo apenas pela faixa da direita. Do mais, tudo tranquilo, Lucas. Obrigado, Dani. Suave na nave também para o motorista que está esperando aí a balsa em São Sebastião, apenas 30 minutos. O mesmo tempo de espera para quem está em Ilhabela, tudo muito tranquilo. E, aliás, o tempo está lindo, continua assim para o final de semana inteiro, inclusive no litoral. Sol não tem, infelizmente, mas eu viu? quero. Beba muita água. Santo Antônio do Pinhal, máxima de 22 graus, sol entre poucas nuvens. O mesmo agora à tarde em São José dos Campos, Pindamonhangaba, máxima de 28 graus. Piquete, máxima de 29 graus, sem previsão de chuva também por lá. O mesmo em Caraguatatuba e Ilhabela, pequena possibilidade, muito difícil que caia essa chuva, máximas de 28 graus. O mesmo em Ubatuba, agora não vai ser diferente para o final de semana e até segunda-feira, que a máxima chega a 31 graus, tempo seco também. Bom, foi suspenso o processo de impeachment do governador de Minas Gerais. A gente já comenta com vocês, é bem rápido, a gente já volta, não sai daí.